Nós queremos saudar aos jovens, a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre escolha da profissão. Como nós podemos ver na nossa projeção, dentro desse trabalho de jovens, pode passar, nós vamos falar desse tema, falando da escolha da profissão, tão importante nessa decisão. E qual o objetivo quando nós falamos disso? Guiar o jovem na escolha da profissão como parte do chamado de Deus para a sua vida, mostrando que essa decisão não é apenas prática ou financeira, mas espiritual e familiar. Envolve todo esse contexto que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver o texto, vamos lá, o texto básico hoje está em Daniel, no capítulo 1, no verso 20, que nos fala dessa maneira. 1:20, diz assim: e em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o qual o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E diz o 21, e Daniel esteve até o 1º ano de Ciro. Meus amados, é muito interessante a experiência de Daniel quando nós falamos com jovens e principalmente quando nós falamos de profissão, de vida profissional. Se nós observarmos, Daniel passou por 3 reinados diferentes e permaneceu em destaque nos 3 reinados. Mudou a gestão, o governo, mas ele permaneceu. Então, quando nós falamos disso, é muito importante essa parte espiritual. E se nós observarmos, a escolha da profissão não é apenas uma decisão prática ou financeira, como nós vimos no slide. É a parte do chamado de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos mostra, em Daniel, um jovem que, mesmo em um ambiente hostil, ele estava na Babilônia, se destacou e prosperou porque alinhou a sua vida espiritual, pessoal e profissional ao Senhor. E nós vamos usar essa história de Daniel, essa figura do Daniel e de outros até mesmo servos de Deus para guiar a você, a nós, nesse aspecto quando nós falamos desse processo da escolha de uma profissão. Primeiro ponto é o posicionamento espiritual do jovem. Antes de mais nada, antes de qualquer escolha profissional, o mais importante é o seu relacionamento com Deus. Daniel se destacou exatamente por isso. O que Daniel fazia de diferente? Dentre tantos jovens selecionados para o serviço na corte da Babilônia. Todos eram de bons aspectos, inteligentes, linguagem nobre. Daniel se destacou de uma forma extraordinária, sendo considerado 10 vezes melhor do que os demais. Como diz o texto que nós lemos no início, e em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Daniel 1:20. Interessante, né? Enquanto os outros se conformavam com as exigências do rei, Daniel tomou uma posição firme de integridade e dependência de Deus. Recusou-se se contaminar com a comida e o vinho real, pedindo permissão para uma dieta alternativa baseada em vegetais e água, o que resultou em saúde e sabedoria superior. Quando nós falamos de água, nós falamos de ele se absteu daquilo que era o comum ser usado na época e principalmente onde ele estava. Como dizem no capítulo 1, verso 8, 20, que nós lemos. Mas, além disso, ele cultivava uma vida de oração constante e atribuía todo o conhecimento e sucesso ao Senhor, reconhecendo publicamente que a sabedoria e o poder pertencem a Deus. Por que Daniel se diferenciava dos demais jovens da sua época? Por que isso? Porque ele se posicionava espiritualmente. Um servo, um jovem de integridade inabalável, esforço disciplinado e dependência total de Deus.
Ele não se conformava com o mundo na qual ele vivia, mas buscava a sabedoria divina em oração e ação. E esses comportamentos acrescentaram bênçãos e destacava em um ambiente hostil. Lembrando, ele estava na Babilônia. Ele buscou sabedoria verdadeira que vem de Deus. Não só de estudo ele vivia, mas a experiência dele era esperar de Deus aquilo que Deus tinha para dar. Venceu pelo esforço pessoal, pela sua disciplina. Ele estudou com dedicação durante anos de formação. Viveu na dependência total do Senhor. Recusou a comida do rei. Orava 3 vezes ao dia, mesmo com risco de morte. Mas sempre dava glória a Deus. Interessante que quando ele orava 3 vezes por dia, existia um edito do rei que aquele que não se sujeitasse correria risco de morte. Mas ele preferiu estar na graça do Senhor. Nós podemos ver em outros versos da Bíblia que nos convidam e nos ensinam termos um posicionamento espiritual para tomarmos decisões ligadas à vida profissional. Se nós observarmos Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, ele fala a respeito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E foi isso foi isso que Salomão pediu, né? Salomão, quando Deus disse, ele pede o que você quiser, ele pediu sabedoria. E a sabedoria edifica a vida do homem. Sermos santos em qualquer lugar que estivermos. Por isso que a carta aos Romanos fala sobre isso. Não vos conformeis com esse século. Romanos 12, 2. Constante adaptação para vivermos o momento presente. Mas transformai-vos pela palavra da renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Fazer tudo com zelo e dedicação. Isso faz parte. Colossenses fala sobre isso. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. E aí eu quero falar algo importante para vocês. Daniel soube se posicionar em tudo que ele fez, porque ele estava em obediência ao Senhor. E eu pergunto aos irmãos, você já observou o seu convívio na igreja? Você já observou que as doutrinas que nós temos vivido nessa obra nos ensina para vivermos profissionalmente? Eu sempre falo que o convívio na igreja, no corpo, é um laboratório de experiências profissionais poderoso. Na igreja, você desenvolve habilidades que o mercado valoriza. Porque o mercado hoje, nós vivemos um mundo globalizado. Antigamente, né, não seja o vosso tempo, mas até que no meu tempo, você fazia um curso universitário, formava da FDV, fazia um curso de especialização, era garantido o emprego. Hoje não é mais assim, não é verdade? Hoje, nós precisamos ter uma visão mais ampla, né? Nós temos que saber ler o ambiente, entender o que acontece à nossa volta, porque o mundo globalizado é assim. Você vai concorrer a uma vaga, antigamente era simples, você ali vai ir lá participar de uma entrevista. Hoje, lá na China, no Paquistão, na Itália, na Europa, as pessoas estão concorrendo com você, não é verdade? O seu currículo chega, mas chega de outros lugares. Então, nós temos que entender isso, né? E a igreja nos ensina isso. Você quer ver uma coisa? Comunicação e liderança. Você que está envolvido como professor de alguma atividade na igreja, trabalha com jovens, nós adquirimos isso. Pregação nos cultos, visitas, condução de reuniões, grupo de assistência, você que faz uma visita na casa do idoso, você tem que liderar aquela reunião. Nós aprendemos isso. Trabalho em equipe, resolução de conflitos, isso é fundamental quando nós falamos, porque nós precisamos ser solução. Você, como profissional, você precisa ser solução, não levantar problemas, mas solucionar os problemas.
os melhores profissionais são os melhores resolvedores de problemas. E isso nós aprendemos como? Você que é instrumentista, né? Tocar instrumento na casa do Senhor, não é verdade? Fazer parte dos grupos de instrumentista, professor, grupo de louvor, grupo de intercessão. Isso nos ensina isso. A disciplina e pontualidade. Quando nós chegamos antes do clamor, nos cultos, nas madrugadas, na reunião do culto profético, no culto da noite, nós estamos aprendendo disciplina. Existe um horário para se cumprir, não é verdade? Isso, o nosso convívio da igreja nos prepara para esse quesito na vida profissional. Empatia e integridade, fundamental, não é verdade? Quando nós acolhemos as pessoas, não é verdade? Quando nós damos a paz do Senhor, quando nós chegamos à igreja, quando você atende a um idoso, dando carinho, atenção, você está desenvolvendo esse quesito de empatia. Isso é fundamental na vida profissional, não é verdade? E aí nós vamos para o segundo item, escolhas profissionais. Passo fundamental no preparo para a formação de uma família. Porque você é jovem. Um dos 5 campos, né, que os jovens, Deus orientou, é a constituição do lar. O jovem está se preparando para isso. Amanhã você vai ter sua família. A escolha profissional você está fazendo hoje pode impactar hoje o seu presente e o seu futuro quando você estará preparado para se casar. Qual o estilo de vida que você pensa? O que você está pensando para o seu futuro cônjuge? Né? Você está orando, nós ensinamos, os jovens oram por isso, né? E existem algumas considerações de vida que terão para criar os filhos no futuro próximo. Isso porque elas influenciam no tempo, na nossa disponibilidade, a provisão de receitas, bens, investimentos futuros, valores, testemunho. Então, são coisas que você hoje tem que estar pensando para amanhã. E aí eu tenho um quadro que eu queria mostrar para você, que nós vamos poder ver aqui. Esse quadro fala um pouco sobre isso, né? Esse quadro está falando bem assim, os aspectos financeiro, tempo de casamento, criação dos filhos. Mas, pastor, nós não somos casados ainda. Sim, mas você vai querer casar, não é? Então, presta atenção. Escolha guiada por Deus e a escolha sem Deus. A escolha é guiada por Deus no quesito financeiro. Os recursos, presta atenção, que eu vou querer quando eu tiver minha família, são suficientes para manter o padrão de vida desejado? Então, eu estou escolhendo a profissão. Essa profissão vai me dar isso, essa condição, daquilo que eu almejo, daquilo que eu desejo? Escolha sem Deus. Dívidas, brigas por dinheiro, ansiedade, é o que gera. Tempo no casamento. Eu vou precisar de tempo, eu terei que ter tempo de convívio. Eu quero ter diálogo, apoio mútuo, eu quero viver em harmonia na minha família. A profissão que eu estou escolhendo vai me proporcionar esses aspectos? A escolha sem Deus é ausência, solidão, conflito constante, é o que nós vemos aí. Criação dos filhos, guiada por Deus, presença para ensinar a Bíblia e modelar a fé pelo exemplo. Sem Deus, filhos criados por terceiros, né? Escola, TV, redes, sem base espiritual. Testemunho familiar. Com Deus, lar que glorifica a Deus e serve de exemplo de fé e prosperidade espiritual. Frustração e materialismo que enfraquecem a fé. Por que eu estou falando isso? Porque todo jovem, você, eu tenho certeza, imagina um lar para frente. E a escolha de profissão é fundamental nisso. Às vezes o jovem, para evitar, sabe por que nós estamos falando isso? Para evitar frustração. Porque o jovem tem que pensar nessas escolhas. As nossas escolhas devem levar em conta o cuidado que devemos ter com os nossos familiares. Se alguém não tem cuidado com os seus, negou a fé. Timóteo fala sobre isso. Quer ser feliz de verdade, só corre na presença do Senhor. A bênção do Senhor é
A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 22. Nossos resultados dependem de nossos esforços. Comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Salmo 128, 1 e 2. Lembre-se, escolha uma profissão que permita prover sua família com dignidade para ser presente e transmitir valores cristãos. Terceiro tópico, escolha profissional hoje pensando no momento atual e em seu futuro. Criamos algumas questões de reflexões para ajudar a você a se autoconhecer melhor, para ler a si mesmo e para ler outras pessoas no ambiente. Então, tem algumas perguntas que eu queria que você tivesse atento a isso. Primeiro, quais são os seus principais talentos? Na apostila que foi disponibilizada, pode procurar o professor de jovem que tem lá essas perguntas. Quais os seus principais talentos? Você precisa saber o que você é bom, aquilo que você faz com prazer e faz bem, né? Segundo, o que todas as pessoas dizem que você faz muito bem. Você bota isso no papel. O que você faz muito bem naturalmente, é natureza sua. Anote, isso é importante. Né? Liste 3 profissões que permitirão você servir o Senhor com tranquilidade, levando em conta aquilo que Salomão disse, né? Que a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Liste 3 profissões que permitirão você servir ao Senhor com tranquilidade, Sexto, estamos vivendo em uma época de grandes transformações. A inteligência artificial, novas tecnologias, aprender rápido. Isso te gera medo? É oportunidade de servir a Deus. Como você está se posicionando? Muitos correrão, diz o texto em Daniel, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É bíblico. Sétimo, você tem pedido sabedoria específica para a escolha de profissão ou está pensando sozinho? É importante, você está colocando diante de Deus isso? Quais os padrões desse século? Pressão por sucesso rápido, medo de ficar obsoleto, dependência de telas. Você precisa entender esses aspectos. Interessante que Romanos, Paulo escrevendo, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Então, é importante entender isso. Você está sendo uma pessoa diligente e proativa em relação à vida profissional ou está esperando tudo cair do céu? Deus é bom, hein? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que Provérbios fala sobre isso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. No verão, prepara o seu pão. Nós temos que aprender, né? Com o livro de Provérbios. 10º, daqui a 10 anos, que tipo de esposa, esposo, de pai, de mãe você quer ser? Que passos você vai dar hoje para que a sua profissão ajude nesse sonho? Isso é importante. E também traçar um plano de ação pessoal. Isso é fundamental. Liste 3 ações concretas para os próximos 30 dias. Liste. Ore ao Senhor, né, para que o Senhor possa te dar a bênção que o Daniel pode ter. Senhor, como fizeste com Daniel, guia minha escolha profissional para a tua glória, para um casamento forte, filhos que temam ao Senhor, né? Faça a sua oração. E concluindo, né? Deus tem um plano maravilhoso para você, meu irmão, meu jovem. Isso nós não podemos nem discutir. Posiciona-se espiritualmente, prepare-se profissionalmente, escolha com sabedoria, pensando no lar futuro, né? E confie que Ele proverá e como o maná que desceu, né, para o povo no deserto, Deus há de preparar todas as coisas. Que esta pequena palavra seja um instrumento nas mãos de Deus para a sua vida. Deus te abençoe ricamente, jovem. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.
TV Manaim. Uma TV para você ver.